Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Separei esse momento aqui pra gente discutir sobre um ponto muito importante e eu confesso pra vocês que é um ponto que me incomoda muito. Que é o fato do trabalho do Odair Hellmann, que faz o Atlético se recuperar, que faz o Atlético voltar a ter perspectiva positiva na Série B, enfim, e pra sequência da temporada como um todo, ele ainda não ter conseguido deslanchar dentro de casa. E eu acho que isso pega um pouquinho de tudo que a gente viveu em 2024, de ser um time que não conseguia pontuar como o Atlético historicamente pontua dentro de casa, e se você pegar até em 2023. Então, algo que marca essa queda de desempenho do Atlético, no sentido de, pô, ser um finalista de Libertadores e agora tá disputando uma Série B, é muito com o desempenho que o Atlético vem tendo na Arena da Baixada. Eu lembro do time do Filipão, né? Que querendo ou não fez um trabalho de resultados muito expressivos. O time do Filipão ele tinha resultados, cara, dentro de casa muito bons, assim, tinha resultados dentro de casa bem relevantes. Então, isso é quase que um feedback para o trabalho do Odair, que até agora tem duas derrotas à frente do Atlético. E as duas derrotas foram na Arena da Baixada, para Atlético Goianiense e também para a equipe do Coritiba. E fora de casa, o Odair tá invicto. São 3 jogos, um empate e 2 vitórias. Fora de casa, o Odair bota o Atlético como um dos melhores visitantes do campeonato. Acho que combina muito com a estratégia do Odair, esse jogo mais reativo que naturalmente fora de casa você consegue praticar com mais naturalidade. Mas se tu pega a atuação contra o Operário, a atuação contra o Avaí, a atuação contra o Amazonas, foram boas atuações. E hoje o Atlético é um dos melhores visitantes do campeonato. O Atlético soma 7 pontos de 9 em disputa fora de casa. Só que aquilo, fora de casa, querendo ou não, é um cenário hostil. O Atlético não vai se garantir na primeira divisão se não começar a pontuar de forma mais regular jogando na Arena da Baixada. Se não conseguir começar de forma mais, assim, capaz de se manter um time mais competitivo nos seus domínios. E eu acho que algumas coisas explicam esse cenário, tá? O primeiro é pressão. Vocês podem não acreditar, mas isso é uma informação que eu trago para vocês. Os jogadores, eles têm dificuldade de jogar na Arena da Baixada. E não é um jogador e não são os jogadores mais jovens. A torcida do Atlético é uma torcida exigente, a torcida do Atlético é uma torcida que cobra, a torcida do Atlético é uma torcida que obriga que o treinador, pô, tenha uma postura ofensiva, obriga que os jogadores tenham um ímpeto ali o tempo inteiro. Então o Atlético vinha mentalmente de um momento muito complicado e a maioria falava, cara, jogar na arena é difícil. Jogar na arena é complicado. Eu não tô falando que é culpa do torcedor, óbvio que não. Só que os jogadores, eles ainda não conseguiram entender e não vêm conseguindo reagir a um nível de cobrança maior que é natural quando você tem um time do tamanho do Atlético na Série B. Um time do tamanho do Atlético na Série B, assim, ele vai ser mais cobrado. Ah, mas não foram os jogadores que rebaixaram. Eu concordo. Mas querendo ou não, você vai pegar uma herança ali, bicho. Não adianta. Querendo ou não, você vai pegar o resquício ali de tudo que foi vivido na temporada passada. É fato. Então, acho que um dos primeiros pontos é esse. Segundo ponto, acho que tem muito em relação à estratégia. Primeiro de tudo, se você pega os dois confrontos contra Coritiba e contra Atlético Goianiense, existe um padrão. Um Atlético que finaliza mais, um Atlético que leva mais perigo e um Atlético que não consegue marcar e toma 2 gols de bola aérea. Então acho que esse roteiro ele tá ficando muito habitual a partir do momento que o Atlético joga em casa. Esse roteiro tá ficando muito habitual a partir do momento que o Atlético, pô, precisa ser um pouquinho mais comandante do jogo. Jogar de forma reativa é mais fácil e o Atlético vem conseguindo pontuar dessa forma fora de casa. Então, para mim, o confronto contra o Goiás é um confronto óbvio para a gente pensar na produção ofensiva, mas para a gente também não permitir que essas escapadas, essas transições, esse jogo direto do time adversário, ele aconteça, beleza? Então acho que o primeiro ponto é esse, tentar fugir um pouquinho desse padrão. O segundo ponto, você ser efetivo, você construir, você gerar perigo. Eu acho que a gente pode pensar muito no jogo do Goiás quanto a isso, assim. Como o Atlético ele pode aparecer na cara do gol do Tadeu. Porque o Atlético sendo um pouquinho mais letal, o Atlético sendo um pouquinho mais tubarão, o Atlético sendo um pouquinho mais capaz de matar os jogos,
Esse volume ofensivo ele vai ser recompensado com gols, e isso você já condiciona a partida como um todo. Imagina se, por exemplo, naquela jogada da tabela do Patrick com o Juliano no Atletiba, a gente tivesse aberto o placar. O Coritiba teria que se expor pra aí ceder espaço pra gente. Quando a gente foi atacar o Coritiba tava todo fechado. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente não matou os caras e os caras foram lá e fizeram um gol. Contra o Atlético Goianiense, a mesma coisa. Por que a gente não conseguiu encarar a defesa deles um pouquinho mais fragilizada? Gente, a gente tomou um gol com 8 minutos. Então, o ataque, o ataque do Atlético na competição, ele vem sendo um ponto muito positivo, mas o ataque ele precisa começar a condicionar os jogos, a decidir os jogos, para que a gente não fique refém de uma defesa tão fechada por parte dos adversários. Entende? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E como atacar melhor? Esse é outro ponto muito relevante. A gente ataca melhor a partir do momento que a gente tem jogadores mais criativos que fazem as chances do Atlético serem chances mais perigosas. Então, acho que tem 3 jogadores que são fundamentais nesse aspecto hoje para o Atlético, os 2 laterais. Cauã com uma presença ofensiva, com infiltração, com ataque à profundidade, com os cruzamentos. Para mim, o Cauã já virou um ponta quando o Atlético ataca. O Esquivel, com muita qualidade, é o jogador que mais criou situações de gol vestindo a camisa do Atlético nessa segunda divisão. E o Zapelli. O Zapelli é o cara mais criativo, né? Eu sei que existe toda uma polêmica quanto o Zapelli, mas é o cara que consegue gerar situações de gol em menos tempo com a camisa do Atlético. É o cara que consegue fazer com que o jogo do Atlético ele seja o jogo mais elaborado possível. Ainda mais quando você pega um adversário muito fechado. O jogo contra o Atlético Goianiense é um grande exemplo disso. O Atlético começa a produzir muito mais com a entrada do Bruno Zapelli. Contra o Coritiba, a gente não conseguiu ficar tanto com a bola, enfim, mas contra o Atlético Goianiense teve bola na trave, teve outras chances que partiram da entrada do Bruno Zapelli, que esse cara com a capacidade de passe, esse cara com a capacidade de assistência, esse cara com a capacidade do desequilíbrio. Então o Bruno Zapelli, pra mim, é outro jogador que o Atlético não pode abrir mão. Esses jogadores, eles são titulares absolutos, incontestáveis. E se o Odair não optar por esses caras, vai ser uma pena. Acho que outro que a gente pode botar nessa balança que traz um volume de jogo muito legal, conexões muito legais, mas vai ter que se bancar como titular, que é o João. Acho que o João traz um ritmo muito positivo para o Atlético, para ser esse time criativo, para ser esse time mais agressivo. Porque quando a bola chega no Alan, quando a bola chega no Luiz, cara, em condições claras, eles fazem. O problema do Atlético na temporada é zero essa capacidade de converter gols. Então, por que o Atlético vai melhor em casa, vai melhor fora de casa do que em casa? Porque não consegue matar os jogos e acaba ficando muito condicionado pela fase defensiva do adversário que não cede muito espaço. Qual o melhor cenário pra gente ganhar esse jogo contra o Goiás? Abrir o placar rápido, beleza? Tamo junto, forte abraço, heróis!